Olá pessoal, meu nome é Fátima, sou fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Educação, trabalho junto com a equipe de Educação Especial, atendimento educacional especializado. E vou falar um pouquinho para vocês, nesse momento, sobre desenvolvimento de fala e linguagem, porque muitas vezes os pais ficam na dúvida, né? Será que ele está desenvolvendo bem ou não está? Será que ele está tendo algum atraso? Como é que está esse desenvolvimento, tá? Em linhas gerais, a gente diz que a criança começa a balbuciar, percebe, por volta dos 6 meses, 8 meses, quer fazer o papapá, dadadá, e a gente começa a brincar, tá falando mamãe, tá falando vovó, e interpretar esses sonzinhos que a criança está emitindo. E isso é muito bom para o desenvolvimento, porque ela percebe essa ação, essa reação, né, conforme ela fala de toda a família, né? Por volta de 1 aninho, a gente espera que ela comece a falar as primeiras palavras, papá, mamã, muitas vezes para vovó, um pouquinho mais difícil para falar o vovó, eles falam bobó, né, tatá, então ela começa a falar as primeiras palavrinhas. Por volta de 1 ano e meio a 2, ela começa a juntar 2 palavrinhas, por exemplo, quer papá, dá carro, e o que a gente observa, com 2 anos e meio tem uma explosão de desenvolvimento, elas começam a falar, falam com dificuldade, tem algumas trocas, mas elas começam a desenvolver essa comunicação. Que trocas, né? Que sonzinhos que é esperado ou não com a idade. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos e meio que ainda fala tudo com a linguagem do tá, né, com língua do T que a gente fala, né? A gente chama tati-bitati. Então, de vez falar casa, fala tasa. De vez falar cobra, fala toba, né? É tasa, toba, é totatola, essa língua do T até 3 anos e meio. Se a criança estiver falando nessa língua do T e já está com mais de 3 anos e meio, tem que passar com um especialista, com um fonoaudiólogo, né? E como faz para passar com o fonoaudiólogo? Tem que passar com o pediatra e pedir um encaminhamento para o fono. Então, nós temos fonoaudiólogos em alguns postos de referência aqui na cidade e ele vai estar colocando qual é o posto de referência para o atendimento, dependendo do bairro que você mora. E aí tem outras trocas também, o sonzinho do chá, né? Chave, eles falam save, jacaré, eles falam zacaré, né? Esse probleminha, essa dificuldade com S, Z, o chá e o já, até 4 anos e meio é normal. E depois eles aprendem o sonzinho que é o mais difícil da nossa língua, que é o R da barata, que a gente tem 2 R's, é o R do rato aqui atrás e barata, que tem que vibrar a língua. Então esse R, eles costumam conseguir falar com 5 anos, 5 anos e meio no máximo. Então quando a gente tem lá uma criança que já está lá com seus 5 anos, 5 anos e meio e não está conseguindo falar esse R da barata, né, namorado, quer vibrar, a gente já tem que procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. Às vezes a criança tem uma força de língua um pouquinho menor, não está adequado, então ela tem dificuldade em vibrar e aí ela não vai conseguir também falar o que a gente chama de encontros consonantais ou sílabas complexas, que é prato, prova, prima, blusa, planta. Então a criança, depois que ela aprende esse R da barata, ela vai conseguir falar esses sonzinhos, essas sílabas que são mais difíceis, né? Sílabas complexas. Então com 7 anos é um marco do desenvolvimento. Todas as crianças têm que falar corretamente, né? Então é muito importante que a gente procure ajuda, porque se a criança, ela, por exemplo, ela tem dificuldade lá com chá, ela fala de vez chapéu, fala sapéu, e ela já está com 8, 9 anos, ela passou muito tempo, 3, 4 anos, falando daquele jeito. Então, quando ela vai procurar o tratamento, vai demorar muito mais, porque ela vai ter que desaprender um jeito de falar e aprender uma nova forma de falar, porque assim, ela já automatizou, ela já gravou lá no cérebro dela, aí ela vai falar, mesmo que ela já consiga falar corretamente, quando ela vai falar rapidamente, ela fala errado, porque a gente não pensa para falar, porque a gente já aprendeu um dia e caiu no nosso cérebro para ser no automático. Então esse é o problema, quanto mais tempo a gente demora para procurar ajuda, mais tempo vai demorar para essa criança aprender a falar corretamente.
né? Então, quanto antes procurar, melhor. E aí, o que é importante para a criança falar bem? Primeira coisa, a gente falar corretamente com a criança, né? Muitos pais acabam falando errado com a criança porque acham bonitinho, acham engraçado, ou dão risada quando ela fala errado. Então ela começa a perceber que se ela falar corretamente, não vão achar mais ela engraçada, e ela começa a fazer isso para chamar atenção, e depois isso vira um problema lá para frente, porque ela falando errado, quando ela vai escrever, o que a gente faz? A gente repete para a gente mesmo, a gente chama isso de apoio na oralidade. Você fala, a professora está lá ensinando, né? Casa, aí você repete, casa, e aí você escreve. Se você fala tasa, você vai repetir, a professora vai falar casa, você vai repetir tasa e você vai escrever errado. Então isso acaba virando uma bola de neve, né? Fala errado, depois atrasa no desenvolvimento também da escrita. Então, para evitar este problema, a gente sabe que a gente falando corretamente com a criança, ela vai desenvolver um bom nível de fala de linguagem. Tá nomeando os objetos, nomeando as ações, e vai dar desde pequenininho. A criança, ela começa a escutar a partir do 5º mês da gestação, né? Então eu costumo falar que não é louca a mãe que canta ou que conversa com a barriga, ela já está estimulando a criança, já está recebendo o estímulo auditivo, né? E aí é desde bebezinho que às vezes fala, eu não vou conversar com ela porque ela não entende. Se você não conversar com ela nunca vai desenvolver. Né? Então você tem que ir lá, tá dando banho, estou lavando seu pé, vou enxugar seu pé, vou colocar a meia no seu pé. Então, aí o dia ela fala pé, aí você fala, nossa, como ela é inteligente. Ela é inteligente, mas quantas vezes ela escutou pé, 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 até o momento que ela conseguiu falar? Então é muito importante a gente estar nomeando os objetos, nomeando as ações, falando corretamente com a criança, né? Lendo para a criança, isso ajuda muito no desenvolvimento, né? E tomando cuidado para ela não ficar muito tempo exposta aos eletrônicos, né? Então hoje a gente tem feito uma campanha, todas as vezes que eu faço uma roda de conversa, converso com as famílias, né? Eu tenho conversado da importância da gente tomar cuidado para não deixar essa criança muito tempo na frente da televisão, porque às vezes os pais falam, às vezes tem coisas interessantes. Tem sim, a gente tem que selecionar, né? Mas a hora que ela está na frente da televisão, ela está recebendo muitas informações e ela não tá sendo posta a falar. Falar, a gente aprende falando, é que nem andar. A gente aprendeu andando e a gente caiu bastante. Então, esse fato de você tentar falar, você vai errar bastante e isso vai fazer com que você desenvolva a fala. Então, a gente tem muitas crianças com atraso por conta de não ter essa possibilidade de troca, de ter que falar mesmo. Então, assim, poder monitorar, né, o tempo que eles ficam no eletrônico, isso vai estar ajudando no desenvolvimento. Então, vale muito mais a pena você chamar a criança para uma atividade que você está fazendo, da sua rotina. Vamos colocar o prato, ajuda aqui a pegar a colher, separa isso. Então, ela vai estar aprendendo muito mais e vai desenvolver muito mais do que ficar na televisão muitas vezes em frente dos mesmos desenhos, com as mesmas falas de personagem e que não vai promover nenhum desenvolvimento para ela. É esse o recadinho de hoje. Obrigada.